Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Liturgia de 12 de novembro de 2020, quinta-feira, dia de São Josafá, bispo e mártir. A cor dos paramentos litúrgicos é vermelha e no rito da celebração temos o prefácio comum ou dos mártires e o ofício da memória. Antífona da entrada. Este santo lutou até a morte pela lei de seu Deus e não temeu as ameaças dos ímpios, pois se apoiava numa rocha inabalável. Oração do dia. Suscitai, ó Deus, na vossa igreja, o espírito que impeliu o bispo São Josafá a dar a vida por suas ovelhas. E concedei que, por sua intercessão, fortificados pelo mesmo espírito, estejamos prontos a dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura da carta de São Paulo a Filémon. Capítulo 7, versículo 20. Caríssimo, grande alegria e consolo tive por causa da tua caridade. Os corações dos santos foram reanimados por ti, irmão. Por este motivo, se bem que tenha plena autoridade em Cristo para prescrever-te tua obrigação, prefiro fazer apenas um apelo à tua caridade. Eu, Paulo, velho como estou e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, faço-te um pedido em favor do meu filho, que fiz nascer para Cristo na prisão, Onésimo. Antes, ele era inútil para ti. Agora, ele é valioso para ti e para mim. Eu o estou mandando de volta para ti. Ele é como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de tê-lo comigo, a fim de que fosse teu representante para cuidar de mim nesta prisão que eu devo ao Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem o teu parecer, para que a tua bondade não seja forçada, mas espontânea. Se ele foi retirado por algum tempo, talvez seja para que o tenhas de volta para sempre. Já não como escravo, mas muito mais do que isso, como irmão querido, muitíssimo querido para mim, quanto mais o for para ti, tanto como pessoa humana, quanto como irmão no Senhor. Assim, se estás em comunhão de fé comigo, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Se em alguma coisa te prejudicou ou se alguma coisa te deve, põe em minha conta. Eu, Paulo, de meu punho o escrevo. Eu o pagarei, para não dizer que tu mesmo me deves a própria vida. Sim, irmão, deixa que eu te explore no Senhor. Conforta em Cristo o meu coração. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial, é o Salmo 146, versículos 7º, 8º ao 9a, 9b-c ao 10º, refrão 5a. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. Vamos repetir? Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. O Senhor faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. Quem ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos.
Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. Repitamos: feliz quem se apoia no Deus de Jacó. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou a videira e vós sois os ramos, um fruto abundante vós haveis de dar, vós haveis de dar. João 15, versículo 5. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 17, versículos do 20 ao 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de nós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada, é uma exegese, uma espécie de reflexão, homilia, Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. santini@novaalianca.com.br é o e-mail. Liturgia comentada, não vem ostensivamente. Lucas 17, versículos de 20 a 25. Jesus está respondendo a uma pergunta dos fariseus a respeito da irrupção do reino de Deus. Ele é uma realidade interior, certamente não estará nas manchetes, nem nos outdoors. O reino é diferente do império do mal. Merece letras garrafais na primeira página. Quer descobrir o reino de Deus? Procure-o nas páginas internas, em letrinhas miúdas. Sabe aquela notícia sobre a mulher do pequeno comerciante que esconde 2 quilos de feijão numa sacola e leva para a viúva do bairro? Eis o reino de Deus. Ou sobre aquela professora idosa, de Volta Redonda, já aposentada, que viu a molecada da praça e achou um jeito de abrir a capelinha abandonada para ali alfabetizar os pivetes. Ou ainda aqueles professores de colégios ricos em Belo Horizonte, que voltam à noite para lecionar gratuitamente aos alunos bolsistas da instituição. Como? Não achou estas notícias? Claro que não vai achar. O reino de Deus não é ostensivo, não faz propaganda, não solta foguetes. E como ele é subterrâneo, você deve ter pensado que o reino não existia, pois se enganou. Só excepcionalmente, um servo de Deus recebe os holofotes do prêmio Nobel, como Madre Teresa de Calcutá recebeu. E ela afirmou que ali estava em nome dos pobres do mundo inteiro. O dinheiro do prêmio virou arroz para os famintos. O carro que transportou o Papa na Índia, a seguir foi dado para ela, também foi vendido e trocado em remédios. Em novembro de 1964, Paulo VI doou a tiara papal para ser transformada em recursos para os pobres, na véspera de sua viagem a Bombaim,
Não deu notícia? É claro que não. Vamos, pois, parar com nossas lamentações do tipo: o mundo vai mal, a juventude está perdida, pois elas brotam do nosso olhar envenenado pela TV. Vamos abrir os olhos e olhar em volta. Há milhares de jovens que deixaram a casa da família, escola, deixaram trabalho para se dedicarem aos órfãos, aos velhinhos de asilo, aos drogados da Praça da Sé, no caso de São Paulo. Abra os olhos e comece a perceber o reino vivo e pulsante. Professores que não abandonaram sua missão, enfermeiras suando sangue em unidades de saúde, abandonadas pelo governo, missionários passando fome em seu rebanho, crianças economizando selos e moedinhas para contribuir com esses missionários. Vamos lá, desligue a TV e abra a janela. Neste exato momento, o reino pode estar passando na sua rua. Vai sem cessar, irmãos e irmãs. Venha o teu reino. Mateus capítulo 6, versículo 10. Vamos agora ao Santo do Dia, que é um texto do padre Evaldo César de Souza. Antes eu quero dizer que podem utilizar à vontade os meus vídeos para a evangelização, porque foi Jesus quem mandou. Meu Deus mandou fazer isso. Ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Então, utilizem à vontade. Entre lá no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel e no Instagram Paulo Roberto Maciel 6 bar. 12 de novembro é dia de São Josafá Kuncevix. O nome dele original é João. João nasceu família cristã ortodoxa da Ucrânia em 1580. Estudou filosofia e teologia. Aos 20 anos, tornou-se monge na ordem de São Basílio, recebendo o nome de Josafá. Em pouco tempo, era nomeado superior do convento e logo depois, com apenas 37 anos, assumiu o arcebispado de Polotsk. Os escritos sobre São Josafá nos dizem de sua enorme capacidade intelectual e de sua vivência na caridade cristã. Além disso, São Josafá era um monge exemplar no seguimento das regras monásticas. Josafá defendia com coragem a autoridade do Papa, lutando para evitar o cisma entre Ocidente e Oriente. Pregava e fazia questão de seguir os ensinamentos de Jesus numa só igreja, sob a autoridade de um único pastor. Sua luta incansável reconquistou muitos cristãos afastados da igreja. Por causa de suas ações, foi vítima de calúnias, difamação, acusações absurdas. Em uma pregação, chegou a prever que seu fim estava próximo e seria na mão dos inimigos. Não demorou muito para que o bispo fosse perseguido, torturado e morto, e teve o seu corpo lançado nas águas escuras de um rio. Tudo ocorreu no dia 12 de novembro de 1623. O seu corpo depois foi recuperado e venerado pelos fiéis. É chamado de padroeiro do ecumenismo. Reflexão. O mundo de hoje precisa reencontrar o caminho da unidade na diversidade. O ecumenismo, um movimento religioso que pretende a união dos cristãos ao redor de uma mesma postura religiosa, precisa encontrar apoio de todos os grupos que têm no Cristo a grande referência da vida. Que São Josafá, padroeiro do ecumenismo, ajude-nos nessa tarefa. Oração, rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, que a vossos pastores associastes, São Josafá, a quem destes a graça de lutar pela justiça até a morte, concedei-nos, por sua intercessão, suportar, por vosso amor, as adversidades e correr ao encontro de vós, que sois a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Josafá, rogai por nós. Shalom Adonai.
é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, traduzindo para o português, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele pode tudo. É o Deus do impossível. Não há nada que ele deixe de realizar. Ele realiza tudo que seja para o seu bem. E do aramaico, eu clamo, como dizem os protestantes, com a tônica na penúltima sílaba, Maranata. Ou como dizem os católicos, com a tônica na última sílaba, Maranatá. O significado é o mesmo, irmãos e irmãs. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar. Esteja pronto, hein? Ele vai voltar para nos julgar. Nossa chance é aqui, nessa passagem terrena. Chance de praticarmos o bem. Fé, esperança, amor, caridade. E crer que Jesus é Deus no mistério da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E quando ele nos julgar e nos absolver, nós iremos para a felicidade em plenitude, no paraíso, no mundo novo, na vida eterna. E o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, como disse São Paulo, apóstolo. Shalom! A paz! Paz de Deus!